Meu nome é Jorge Bittencourt. A partir de hoje estarei apresentando o programa Esportes em Foco na TV online Correio do Imbé. O programa será apresentado nas terças-feiras e também nas sextas-feiras a partir das 21 horas. E hoje vamos conversar com o presidente do Clube Recreativo Mar Azul, representante do Imbé, na Taça Serra Mar 2016. Converso com Maicon Bernardes. Muito boa noite, Maicon. Boa noite, Jorge. Boa noite, telespectadores do Esporte em Foco, do Correio do Imbé. Boa noite e vamos aí conversar sobre o Serra Mar e sobre o Mar Azul. Bom, inicialmente, Maicon Bernardes, a classificação, a equipe, o Mar Azul montou uma grande equipe para disputar a Taça Serra Mar 2016, fez uma bela campanha na primeira fase e agora está classificado para 2 jogos, famoso mata-mata, para enfrentar a equipe do GEPOL, Grêmio Esportivo Polivalente do município de Osório. Primeiro jogo na cidade de Osório. O primeiro jogo da semifinal é em Osório, às 16 horas e 30 minutos de domingo agora. Vamos com a vantagem de 2 resultados iguais, né, Jorge? A gente teve a melhor campanha na primeira fase, o Mar Azul fez 9 pontos, no qual nós perdemos o primeiro jogo na cidade de Capão da Canoa, né, contra o Capão da Canoa. O time estava sendo montado ainda. O time agora criou um corpo, conseguimos ter essa vantagem que é importante. Nós levamos a vantagem até a final do campeonato, né? Se nós conseguir passar pelo GEPOL, que também é uma excelente equipe, foi classificada com 7 pontos, tem uma, como é que a gente vai dizer, 4 vezes campeão do Serra Mar. A gente sabe que não vai ser um jogo difícil, a gente até acha que o favoritismo é deles, que nós estamos aprendendo com eles, nós estamos tentando buscar o primeiro título e eles já são 4 vezes campeões. Bom, mas Maicon, você começou a fase classificatória jogando a primeira partida, a estreia foi em Capão da Canoa, onde a equipe, a recém estava se entrosando, perdeu o primeiro confronto. Os outros 3 jogos, 2 jogos em casa, 2 vitórias e um jogo fora também, uma vitória. Jogamos o primeiro jogo em Capão da Canoa, tivemos um resultado negativo, né, de 3-2 para a equipe da casa, mas a equipe se comportou bem, foi um bom jogo. Primeiro jogo, na verdade, a gente sabe que não é muito fácil. O segundo jogo veio para nossa casa, tivemos um jogo difícil contra a equipe do Xangri-Lá, atual campeão de 2015 do Serra Mar. Fizemos a obrigação de casa, um golzinho no finalzinho da partida, conseguimos buscar os 3 pontos. Fomos lá a Santo Antônio da Patrulha, contra o Serraria, também o atual campeão de 2014. Conseguimos buscar os 3 pontos fora de casa. E encerramos com uma bela apresentação da equipe, a melhor partida que o Mar Azul fez, na verdade, que foi o 4º jogo contra a equipe da Costa do Mol, que era a atual líder do campeonato, né, com 7 pontos. Aí o Mar Azul fez um belo resultado, conseguiu levar 9 pontos e buscar essa classificação em primeiro lugar. Grandes nomes do futebol gaúcho e até do futebol nacional estão disputando a Taça Serra Mar pelo Mar Azul. Nós temos aí um grande nome, um grande destaque, o General Bolívar, campeão da Libertadores pelo Internacional. E além de ter jogado também no Grêmio, no Internacional, jogou em outras equipes do futebol brasileiro e vem a brilhantar mais ainda a participação do Mar Azul, representante do Imbé na Taça Serra Mar. Sim, Jorge, o Bolívar, a gente já lá em fevereiro, março, a gente esteve conversando com ele, eu e o Adriano Chuva, né? Conseguimos conversar com ele, convencer ele a jogar, na verdade, né? É um jogador que dispensa comentários, até pela sua índole, por estar empenhado na competição. Eles estiveram agora há pouco tempo falando na Rádio Grenal, esses dias antes do Grenal, e eles falando que estavam jogando o Serra Mar, ele e o Luiz Mário, né? Dizendo que estavam jogando o Serra Mar aqui representando o Imbé. Isso para nós aqui da cidade é um orgulho, né? De ter jogador como o Luiz Mário, que jogou em vários times do Campeonato Brasileiro, o Bolívar, que jogou até na França, né? Em vários times também, aqui no Brasil, campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, né? Capitão do último título da Libertadores do Inter. Aí nós temos o Luiz Mário, que foi um dos que fez o último gol do Grêmio, do último título, né? Em 2000 e, se eu não me engano... Você consegue lembrar isso? Faz tempo, né, Jorge? Mas ele foi um dos, né, que fez o gol contra o Corinthians. E aí tem também Chiquinho, que jogou no Internacional. Nós temos o Rodrigo Reff, que jogou no Curitiba, joga no Gauchão aqui também. Um dos que está fazendo um baita campeonato também é o Rodrigo. Aí nós temos o Vinícius, zagueiro também, né, que jogou no Internacional, no Fluminense.
Então a equipe tem vários jogadores experientes e alguns jogadores mais novos e alguns jogadores da casa também, né? Que isso é importante, né, Jorge? Nós temos que fomentar, na verdade, o esporte na região, né? E o Marazul está tentando, trazendo jogadores experientes e também mesclando com alguns da casa até para começar a sentir, eles começar a ver o que é a competição, né? E a gente espera que daqui a um ano, 2 anos, eles possam estar jogando no Serra Mar como jogadores titulares. Você falava em off, antes de começarmos o programa, que primeiro jogo, fase semifinal, joga contra o GEPOL, Grêmio Esportivo Polivalente, na cidade de Osório, no campo do GEPOL, e o confronto de volta em casa seria no Imbé, mas poderá de repente ser disputado no Mariscão, em Capão da Canoa. Jorge, a gente sabe que fazer futebol hoje não é fácil, né? A gente tem um auxílio aí, que eu quero até agradecer o presidente do Legislativo, o vereador Fabrício Rebeck, no qual a gente fez uma lei ali, um repasse, na verdade, para o Marazul, de 15 mil reais, no qual a Câmara fez esse repasse à Prefeitura e a Prefeitura conseguiu repassar para nós. A Câmara, na verdade, fez uma devolução desse valor, né? E isso para nós é importante, só que esses 15 mil reais, ele não faz todo o campeonato para nós. A gente tem que buscar mais recursos. E agora na semifinal, dependendo do resultado do jogo de lá, tá? De Osório domingo, vamos primeiro estudar, mas praticamente 90% que o nosso segundo jogo da semifinal vai ser feito no Mariscão. Marazul, favorito. Eles têm uma bela equipe, jogadores menos conhecidos do que o do Marazul, mas uma gurizada que quer mostrar serviço. Então a gente tem que entrar bem focado, tá todo mundo bem já focado no jogo de domingo nesse. É importante o primeiro jogo numa semifinal. Às vezes o resultado se faz, a classificação para a final, já no primeiro jogo, né? Bom, então 2 jogos contra a equipe do Grêmio Esportivo Polivalente, mais conhecido como GEPOL, e dependendo do resultado, pode ir para uma final e pegar a equipe que vai se classificar no confronto entre Central e a equipe do Costa do Morro. Costa do Morro, isso mesmo. Central com a menor campanha. Central fez 7 pontos, só que ele ganhou nos critérios de desempate. Na verdade, ficaram o Marazul com 9 pontos e 3 equipes, né? Central em segundo com 7 pontos, Costa do Morro em terceiro com 7 pontos. Na verdade, o Costa do Morro era o líder do campeonato antes da última fase, no último jogo da primeira fase. Daí, como perdeu para o Marazul. Isso, perdeu de 3-0 para o Marazul, fez saldo, ficou com o mesmo saldo que eles e foram decidir em saldo de gols a favor lá, né? Quem fez mais gols. E o GEPOL também com 7 pontos também ficou em 4º lugar. Os 2 confrontos, tudo começa a partir de domingo. Sim, domingo no Mariscão, joga Costa do Morro e Central, primeiro jogo, e nós no campo do GEPOL, né? Do Grêmio Esportivo Polivalente, joga GEPOL e Marazul. Mudando, saindo da Taça Serra Mar, nós está sendo feito pela administração, pela direção do Grêmio, aliás, do Clube Recreativo Marazul, com categorias de base. Escolinha de futebol, presidente. É verdade, a gente teve esse projeto que nós, no final do ano passado, o Fabiano jogava com nós no Serra Mar, né? A gente fez um convite para ele, que ele morava em Criciúma, né? A gente chamou ele dizendo que a gente queria montar um projeto de uma escolinha de futebol. A gente conseguiu fazer esse projeto, no qual o Marazul conseguiu entrar com alguma ajuda ali, de estrutura, de campo, alguma coisa, e eles entraram com a outra parte, da aula e coisa. A gente cobra um valor de uma mensalidade, Jorge, só que tem vários alunos ali da Harmonia, de lugares que não tem condições de pagar. Né, a gente sabe, eu era um que pagava, por exemplo, 2 alunos para a escolinha para ajudar. Então hoje eles devem ter lá em torno de 80, 90 alunos e devem ter em torno de 20 alunos aí que eles mesmos custeiam, né? Eles não cobram mensalidade porque é alunos que não têm condições, né? É um belo projeto, acho que isso vai formar, né, o cidadão, na verdade, isso é bom para a cidade, porque a gente sabe que o esporte daqui a pouco está tirando das drogas, tirando de outros lugares que a gente sabe que o esporte ele fomenta ali um negócio muito legal e a família está sempre junto, eles fazem amistosos. Então a gente torce. Eu não faço muito essa parte da escolinha, eu não me envolvo muito nessa parte, é mais com os 3 professores, mas a gente está sempre lá quando eles precisam, a gente vai sempre ajudar. Eles foram, os alunos da escolinha sempre vão nos jogos do Marazul do Serra Mar, leva bastante gente, isso é bem legal, entendeu? Ok, tá aí então a participação do Maicon Bernardes, presidente do
Clube Recreativo Mar Azul, aqui no programa Esportes em Foco. Muito obrigado, Maicon. Obrigado, Jorge. Obrigado aí ao Correio do Imbé, a TV online do Correio do Imbé, né? E um abraço aí, sempre que for preciso, a gente vai estar sempre à disposição. Ok, tá aí, portanto, então, a participação do presidente Maicon. Para o programa Esportes em Foco, da TV online Correio de Imbé, vamos conversar com o professor Vinícius Ferreira, da Prime Studio Fitness. Vai falar sobre um trabalho que ele vem desenvolvendo. Começou nas categorias de base, no futsal aqui no município de Tramandaí, e depois partiu para o profissional, categorias de profissional, mas no futebol de campo, com passagem por várias equipes do futebol gaúcho. Muito bom dia, satisfação. Bom dia, Jorge. Satisfação é minha a gente receber aqui na Prime. Professor, trabalho que você realizou nas equipes profissionais do futebol gaúcho durante campeonatos da primeira divisão. Foram várias equipes. Esse trabalho, como ele foi realizado? Bom, Jorge, eu iniciei no futebol profissional em 2009 na Ser Caxias, né? Iniciei como fisiologista na Ser Caxias 2009. Depois de um período dentro do clube, eu comecei a trabalhar com reabilitação, né? Junto aos atletas, né? Ou seja, eu comecei a trabalhar com aqueles atletas que saíam do DM, né? E antes de serem reintegrados ao grupo, né, de jogo, né, antes de serem liberados para a comissão técnica, eles faziam um trabalho então, comigo, né, um retreinamento onde nós avaliávamos, né, a capacidade do atleta, e o equilíbrio muscular dos atletas, né, e após esse trabalho então nós liberávamos os jogadores para trabalhar junto com o restante do grupo. Treinamentos, como é feito os treinamentos nas equipes, professor? Em que nível tu fala, assim? Treinamento físico, essa parte física. Tu me diz, tu tá falando de Brasil, tá falando de exterior? Pode ser dentro, vamos pelo Rio Grande do Sul, começando pelo Rio Grande do Sul, pode, Brasil e até no exterior, podemos estender. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, falando em gauchão, né, falando no Campeonato Estadual, primeira divisão, os clubes gaúchos têm em média aí uma pré-temporada de 45 a 50 dias, né? Geralmente essa pré-temporada inicia no início de dezembro, né? Ou às vezes, dependendo do clube, até mesmo iniciando em alguns dias do mês de novembro, né? E se estende até o início do Campeonato Gaúcho. É uma pré-temporada boa, né? Uma pré-temporada onde se tem um tempo razoavelmente bom para preparar uma equipe, diferentemente dos clubes de Série A, né, que em decorrência do calendário de jogos geralmente tem pré-temporadas menores, pré-temporadas mais enxutas, né. Esse é um dos motivos até que leva geralmente nos campeonatos estaduais as equipes do interior a conseguirem confrontos mais equilibrados com as grandes equipes da Série A no primeiro turno da competição, né? Porque as equipes de Série A ainda estão se preparando, né? Vem de uma pré-temporada mais curta e às vezes tem que levar uma fase inicial do Campeonato Gaúcho também como fase preparatória, né? Então, a primeira fase do campeonato é um ponto importante e interessante para as equipes do interior, né? Depois, durante o campeonato em si, tanto as equipes do interior elas fazem um trabalho de manutenção, né, da parte física, né, e predomina principalmente, né, o aspecto tático, o aspecto coletivo nos treinamentos durante o período competitivo. E as equipes, já como você mais ou menos colocou, as equipes da Série A, que seria aí a nível nacional, então o período é menor. Por isso que nós temos muitos problemas de lesões durante a competição. Olha, Jorge,
pode se atribuir a isso sim, tá? Na realidade, por algumas vezes, algumas equipes que disputam o campeonato de Série A, que disputam o campeonato nacional, tentaram fazer ou tentam fazer pré-temporadas mais longas, né? E geralmente sofre uma grande pressão de imprensa, de torcida, né? Porque uma pré-temporada com um tempo maior, ela compromete resultado e desempenho nos primeiros jogos, né? E às vezes as pessoas, jornalistas e torcedores não têm paciência para esperar por isso. Então isso é um fator que dificulta o início desse trabalho para algumas equipes de Série A. E às vezes, né, treinador novo chegando, comissão técnica chegando, eles têm que mostrar serviço, têm que mostrar resultado, né? Futebol, a nossa cultura não é muito paciente, né? Os clubes então acabam fazendo realmente pré-temporadas mais curtas. O que seria o ideal, né, para a gente prevenir lesão, né, numa pré-temporada? Seria aproveitar essa fase inicial de trabalho para não somente preparar a equipe no aspecto coletivo, no aspecto competitivo, né, mas também ver ali, detectar quais jogadores que têm desequilíbrios musculares, quais jogadores que tiveram lesões na temporada anterior, né, quais jogadores tiveram histórico de dores, né, durante o período competitivo anterior, né, gerar então um reequilíbrio nesses atletas, né, para depois, devagarinho, colocar esses caras para jogar de novo aí nas suas melhores condições. Isso por si só, né, esse trabalho preventivo na fase inicial da temporada daria uma possibilidade maior da equipe ter menos lesões musculares ao longo de todo o período competitivo, ao longo de todo o ano, né? Esse é o fator primário, né, o aspecto preventivo para prevenir lesões, né, nessa fase inicial do trabalho. E depois o controle, né, o controle dos níveis de fadiga e de estresse muscular durante o restante do ano. No exterior é a mesma forma que essas pré-temporadas ou elas são mais longas? Olha, aí vai depender de cultura, vai depender de calendário, né? Cada país aí, cada região tem uma característica, né? Mas nos grandes centros europeus, os períodos de pré-temporada são mais respeitados, os jogadores têm um tempo maior, né, para fazer essa fase preparatória, né? E os campeonatos são mais enxutos também, tem menos jogos, né? Isso por si só otimiza a qualidade de jogo, né? E minimiza também o risco de lesão durante a temporada. Professor Vinícius, o mercado abriu um outro novo leque, que é a assessoria ao atleta na preparação física. É um mercado que vem crescendo, né, no Brasil, tanto para atletas que jogam no futebol brasileiro, quanto para atletas que estão atuando no exterior, né? Os atletas brasileiros que hoje jogam no exterior vão para culturas diferentes, né? Recebem métodos de treinamento diferentes, né? E às vezes precisam de uma assessoria, precisam de um suporte, né, complementar para manter o seu padrão seu padrão competitivo. Você há pouco tempo, no início do ano, você esteve fazendo esse trabalho de assessoria com o jogador Fred, ex-jogador do Internacional, hoje joga no exterior, jogador também da seleção brasileira, que teve um período de treinamentos na Academia Prime e aqui no município de Tramandaí também, em Imbé. O Fred joga num grande clube, né, da Ucrânia, acho que o maior clube da Ucrânia, né, que tem por característica contratar jogadores brasileiros, jovens jogadores brasileiros, né, mas é um clube que, em termos de estrutura, ele fica um pouco abaixo ainda dos grandes clubes da Europa, da Espanha, da Inglaterra,
né? Então é um mercado onde os jogadores, muitos jogadores, né, que atuam no leste europeu ali, realmente contratam profissionais para assessorar no seu trabalho físico, né? Realizam trabalhos complementares na área da preparação física. Você vem fazendo esse trabalho com continuidade para atletas também aqui do que estão jogando no futebol brasileiro, futebol gaúcho? A gente recebe, né? A gente recebe contato, né? A gente recebe jogadores brasileiros aqui também para fazer esse tipo de trabalho. Aqui no Brasil é mais comum os atletas nos procurarem no período de férias, no período de recesso, né? Entre uma temporada e outra, né? E a gente realiza esse trabalho. Bom, então o que a gente faz? Quando eu recebo o atleta, a primeira coisa que a gente tem que analisar ali é o histórico da temporada anterior dele, né? O que aconteceu, como que ele jogou, como foi o desempenho dele, o que faltou. Eu pergunto muito para o atleta, né? Quando tu está na situação do jogo, do embate ali, o que falta, onde tu acha que tu poderia ser melhor, onde tu acha que a gente poderia aproveitar agora para dar uma otimizada no teu rendimento, né? Paralelo a isso, então, a gente faz alguns testes físicos, né? Analisa a imagem de jogo do atleta, né? Pegando tanto as características positivas quanto aquelas características que a gente acha que pode potencializar, que pode melhorar, né? Então a gente aproveita esse período fora do período competitivo de jogo, onde o atleta é muito exigido, né, sobre o aspecto tático, coletivo, né, para então poder realizar um trabalho específico que possa ajudar na sua próxima temporada. A preparação técnica do atleta em academia? Bom, a parte técnica do atleta, na realidade a gente não realiza especificamente técnico do atleta, a gente não realiza dentro da academia, né? O trabalho que a gente realiza, o trabalho de força que a gente realiza, ele pode ser realizado dentro da academia, né? Na verdade o espaço que a gente tem aqui dentro, ele propicia isso, né? Mas na realidade a otimização da força do atleta, né, visa otimizar o gesto técnico, né? É potencializar a capacidade do atleta de realizar o gesto técnico que ele realiza no jogo, né? Esse trabalho ele pode ser feito parcialmente dentro do ambiente da academia, né? Mas ele é realizado no campo também, né? Trabalho específico de força no campo, com o atleta com chuteirinha no pé, na grama, né? Para que ele seja realmente o mais específico possível dentro dessa metodologia que a gente desenvolve. Dicas, professor, de treinamentos de preparação. Bom, Jorge, hoje o futebol está altamente competitivo, né? Os atletas estão sendo exigidos a correr cada vez mais durante as partidas, né? A gente está recebendo aí, no caso, os treinadores brasileiros estão recebendo muita informação, estão se atualizando muito com relação ao que está acontecendo na Europa, né? A gente está vendo hoje essa globalização, aí a gente está vendo cada vez mais jogos pela TV, a gente está vendo os times europeus jogando, variando marcação durante o jogo, né? Marcando pressão, apertando saída de bola. Há uns anos atrás, quando que a gente iria imaginar aí atacantes e meio-campistas todos no campo de ataque, marcando pressão, né? Pressionando o adversário na saída de bola, né? E só que isso gera uma sobrecarga incrível, né? Uma exigência física incrível, né? Sobre a parte física do atleta, né? E com relação à preparação física, é muito difícil falar especificamente de um caso, né? Mas é muito importante que o atleta tenha suporte dentro do clube, né? Que da mesma forma que ele é exigido fisicamente, né? Que o clube dê suporte
de controle do seu estresse, do seu nível de fadiga, né, de como a sua musculatura está respondendo para aqueles esforços, né, para que realmente ele possa render, né, para que realmente se saiba se o treinamento dele realmente está otimizando o seu rendimento, né, ou se já está comprometendo, em que momento que o treinamento, que o excesso de jogo, né, compromete o desempenho do atleta, né. Então, a minha grande dica hoje para que a gente tenha atletas atuando em alto rendimento, né, é que tenhamos cada vez mais controle do que é feito, né, controle do treinamento que está sendo imposto, né. A gente não pode simplesmente gerar um treino sem saber o impacto que ele está gerando sobre a saúde, sobre a capacidade, sobre a condição física do atleta, né. Então, controle, né, precisamos criar mecanismos e meios cada vez mais eficientes para controlar a condição física do atleta. Ok, professor, é um assunto importante, a gente vamos ter outras oportunidades, mas eu gostaria, porque os telespectadores estão nos assistindo, aquele que está em casa, gostaria também de, depois de todas essas colocações que você fez, gostaria também, verão está se aproximando, algumas dicas sobre emagrecimento. Legal, aí entra numa outra área, né, que já é um trabalho específico que a gente faz aqui na Prime, né, realmente verão está chegando, o pessoal começa a se preocupar um pouquinho mais, agora já vem o primeiro calorzinho de final de semana, né? O pessoal tem que ficar com menos roupa, aí já começa a se preocupar mais com o verão. Claro que não é regra, né? Muita gente se preocupa e se cuida durante o ano inteiro, mas tem gente agora que nos últimos 3 meses antes do verão realmente começa a se preocupar um pouquinho mais com a forma física, né, Jorge? E na realidade não tem problema nenhum, é um grande momento, né, para começar a cuidar do corpo e depois, quem sabe, né, manter, né, esses cuidados, né, o controle da alimentação, a manutenção da atividade física durante o inverno, depois durante o pós-verão. E é importante, hoje eu digo que as pessoas, de uma maneira geral, têm pouca cultura e pouca informação, né, a respeito da forma como escolher uma atividade física, como escolher um ambiente adequado para realizar a sua atividade física, para realizar uma atividade física que seja o mais específica possível para a sua condição física, né, e também para os seus objetivos. Mas vamos fazer o seguinte, então, vamos combinar, a gente marca no próximo programa, então, e eu dou 5 dicas bem bacanas e fáceis para as pessoas realizarem, para ter um resultado bem legal nesse verão aí que tá se aproximando. Ok, professor, agradecemos mais uma vez a tua participação no programa Esportes em Foco e em breve estaremos aqui trazendo então essas dicas aí de emagrecimento para os nossos telespectadores. Legal, tá combinado, vai ser um prazer, aguardem aí, daqui a pouco a gente está chegando com essa nova matéria, então, falando de emagrecimento. Ok, tá aí para o programa Esportes em Foco, da TV Online, Correio de Imbé, conversamos com o professor Vinícius Ferreira, da Prime Studio Fitness.